Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, eu estou aqui com o nosso projeto no Visual Studio Code aberto, né? Essa daqui é a estrutura de diretórios do nosso projeto, e aqui então nós temos a primeira pasta, que é a pasta app. Nessa pasta aqui que nós vamos criar a maior parte do nosso código, então do código do nosso aplicativo, né? Por isso que é app. Aqui dentro da pasta app nós temos uma pasta onde nós vamos realizar as configurações do nosso projeto, nós temos a pasta de controladores, a pasta de database, onde nós podemos criar scripts para criar banco de dados e para semear esse banco de dados, ou seja, para inserir dados na tabela. Nós podemos criar filtros, então códigos que são executados antes e depois de uma requisição. Nós temos funções auxiliares, nós temos a pasta de linguagem que permite aí mudar o idioma das mensagens que são exibidas pelo nosso aplicativo. Nós podemos adicionar outras bibliotecas no nosso código, tá? Nós temos a pasta de modelos, a pastinha third party também, que é arquivos de terceiro, bibliotecas, e a pasta views. Tá? Então as três pastas mais importantes aqui, o que a gente vai trabalhar mais, é a pasta controllers, a pasta model e a pasta view. Tá? O que seriam então o controller, o model e o view? Bom, então o model view controller é um padrão arquitetural, né, que a gente chama de MVC, que é a abreviação aí do nome Model View Controller. Na pasta Model, ou seja, os nossos modelos, eles vão representar as estruturas de dados, né? Então ele vai estar relacionado com o banco de dados, e nessa pasta nós vamos ter classes de modelos que vão ter funções que vai ajudar a gente a recuperar, a inserir, a atualizar a informação de um banco de dados, bem como a estar fazendo a validação desses dados. Na pasta View, então, como o próprio nome já diz, né, View, visão de visualização, então nós vamos ter arquivos que vão ser HTML, que vão ser as nossas interfaces gráficas, né? Então a parte onde o usuário vai poder visualizar a informação e interagir com a nossa aplicação. E a pastinha Controller é onde nós vamos ter os nossos controladores, que vai ser o intermediário entre o modelo e a visualização. Então o controlador ele vai receber a requisição do usuário, o request, e aí ele vai verificar se ele precisa buscar informações do model, dados do model, e se ele precisa exibir esses dados na view. Então ele faz o controle desse processo aí. Então vamos ver como que funciona cada uma dessas camadas, né? Então o controlador, a visão e o modelo, e aí a gente vai seguir aqui de trás para frente, né? Então é Model View Controller, nós vamos começar pelo controller, depois pela visão e por último nós vamos ver os modelos. Bom, então aqui dentro do nosso projeto, eu já estava com ele executando da última aula, vou dar um Ctrl C para interromper a execução do projeto, ok? Aqui dentro da pastinha Controller nós temos dois controladores já, então o controlador Home e o controlador Base Controller, que é um controlador base só para a gente estar herdando nas outras classes. Então se a gente olhar aqui esse controlador Home, a gente vai ver que ele extende, ou seja, ele herda desse controlador base aqui. Então esse controlador Home só tem essa função index, que retorna para a gente uma view, ou seja, ele mostra uma view. Então, agora a gente vai criar o nosso primeiro controlador. Eu posso criar o meu controlador aqui, então clicando com o botão direito, novo arquivo, ou eu posso usar aqui a linha de comandos para criar também controladores, para criar outros arquivos. Eu vou mostrar primeiro aqui então via linha de comando como que funciona. Então nós vamos colocar aqui php Spark, tá? Spark é o nome desse arquivo aqui. Tá? E aí nós vamos dizer que queremos criar um controlador. Então vou dar um make, controller. Então estou falando make, cria um controlador. E aqui eu vou dar o nome do meu controlador. Eu vou chamar de usuário. E vou dar um enter. Então ele criou aqui para mim, ó, file criado. Então foi criado na pasta controllers com o nome usuário. Então se a gente olhar aqui agora dentro da pastinha controllers, nós temos o Base Controller, Home e usuário. Então aqui ele já cria para a gente alguns códigos, tá? Então tem um namespace, use, e aqui a minha classe. Então classe usuário, extend Base Controller, e aí o public index. Você poderia ter feito assim também, tá? Então você pode apagar aqui o usuário, e aí você poderia, por exemplo, copiar aqui o Home, Ctrl C, Ctrl V, e aí você só muda aqui o nome para usuário. Dá um Enter, e aí vai ser a mesma coisa, tá? Aqui a única coisa que você vai ter que fazer é mudar aqui, ó. Então aqui era home antes e agora vai ser usuário, ok? Então é a mesma coisa, se você não lembrar o comandinho aqui da linha de comando. Eu vou apagar esse return aqui, que era do código do home, e aqui eu vou colocar, por exemplo, um echo abrindo o controlador
usuário função index, só para ele mostrar uma mensagem na tela como se fosse um Hello World, ok? Bom, como que eu faço para usar um controlador, né? Então, para executar essa função index aqui. Bom, então, a primeira coisa, a gente precisa estar com o nosso projeto executando. Então, vou colocar aqui um PHP Spark, serve para executar o nosso código PHP. Vou dar um Enter. Aqui nós vamos abrir novamente, né, o localhost 8080. E aí, para executar, então, essa função index do controlador usuário, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa simplesmente digitar o nome do controlador e o nome da função que a gente quer executar. Tá? Então, aqui eu vou colocar localhost 2.8080 barra o nome do controlador, usuário, barra o nome da função que eu quero executar, que é a index. Então, vou dar um Enter e ele vai mostrar aqui para mim, então, abrindo o controlador usuário, função index. Eu vou criar uma nova função, ó, public function add, e aqui eu vou colocar, então, echo, abrindo a função add do controlador usuário. Vou colocar um ponto e vírgula, vou salvar, e aí vou testar de novo. Então, agora aqui, se eu colocar ó, usuário index, abre a função index. Se eu trocar o index e colocar add, então eu vou estar executando a função add. Então, ó, abrindo a função add do controlador usuário. Então, aqui a gente define qual que é o nome do controlador e qual que é o nome da função que a gente quer executar. Eu posso enviar dados para o controlador acrescentando parâmetros aqui na frente da minha função. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma nova função. Então, public function excluir, e aqui dentro eu vou colocar um echo, executei a função excluir, e aqui nessa função excluir eu vou passar aqui um ID. Então, qual que é o ID que eu quero excluir? Tá? Então, é uma variável, essa variável é um parâmetro do método excluir, e aqui eu quero mostrar então o valor dessa variável, então ID. Então, se eu quiser executar essa função excluir, a gente vai ter que trocar aqui o add por excluir. Se eu fizer isso daqui, a gente vai ter um erro, tá? Por quê? Porque eu não disse qual que é o ID. Então, para dizer qual que é o ID, a gente vai colocar aqui mais uma barra, e aí sim o número do ID. Então, por exemplo, se eu digitar 10, então esse número 10 vai ser enviado para essa variável ID, e aí, no caso, ele vai mostrar para a gente essa mensagem, imprimindo aqui o valor do número 10. Tá? Então, ó, executei a função excluir 10, se eu colocar aqui 20, ele vai mostrar 20, e aí todo o valor que eu passar aqui, ele vai enviar para mim, para aquela função. Se eu enviar mais valores, então, por exemplo, 5, Maria, então todos os valores posteriores vão ser enviados para variáveis. Tá? Então, eu poderia aqui, por exemplo, colocar outras variáveis aqui. Ó. Então, peso e nome. Então, essas variáveis também teriam valores. Então, vamos testar. Ó lá, 20, 5 e Maria. Então, esses valores foram parar em cada uma dessas variáveis aqui. Então, essa é uma forma de enviar valores para o controlador, ok? Bom, então essa aula fica por aqui, pessoal. E na próxima aula nós vamos entender como que funciona a camada View. Até lá!